Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Jó capítulo 20. Nós leremos o verso 2 e o verso 3. Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Oremos ao Senhor. Ó Deus, o Senhor nos sonda, nos conhece. Ó Deus, o Senhor tem as nossas palavras. Ó Deus, antes mesmo, Senhor, que ela saia da nossa boca. Ó Deus, Senhor, antes dela chegar à língua, antes dessas palavras chegarem à nossa língua, o Senhor já sabe todas elas. Ó Deus, grande, Senhor, é o teu conhecimento. Grande, Senhor, é a tua majestade, o teu poder. Ó Deus, mas nós, o que somos? Ó Deus, somos como o vento. Ó Deus, somos, Senhor, como ondas que aparecem e desaparecem. Nós somos breves, não sabemos de nada, Senhor. Por isso, Pai, nos ensina a tua palavra, nos ensina, Senhor, a tua sabedoria, nos dá a tua mente, porque se temos uma coisa que necessitamos é de sabedoria. Ó Pai, fala conosco, nos ajuda a compreender, nos ajuda a entender. Ó Deus, a tua palavra ilumina nossas mentes, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos hoje o capítulo 20 de Jó, e não é porque já estamos no capítulo 20, porque estamos expondo o livro de Jó, e não capítulo por capítulo. Nós temos visto a situação de Jó, que está muito complicada. Nós vimos que Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu a compreensão dos seus familiares, Jó perdeu a compreensão da sua mulher, Jó perdeu a honra que ele tinha e que ele gozava diante da sociedade. Jó, ele perdeu tudo. A única coisa que lhe sobrou foi o caco de telha para se coçar, para coçar os tumores que derramavam pus sobre a sua pele. E nós vemos que logo após essa enxurrada de acontecimento, 3 amigos de Jó vêm de longe e veem a situação de Jó, choram por Jó 7 dias, 7 noites. E de repente, no 7º dia, eles passam uma semana calados com Jó. Jó abre a sua boca e começa a falar coisas concernentes ao seu ser, concernente às suas angústias, concernente a tudo que ele estava pensando, sem nenhum tipo de filtro. O coração de Jó expressava aquilo que ele estava sentindo de fato. Mas só que aconteceu o seguinte: esses amigos de Jó, eles vieram no intuito de consolar Jó. Provavelmente eles não tinham ciência do estado de Jó. Eles iam lá das terras, provavelmente de Edom, para Uz, e eles achavam assim: olha, vamos lá consolar Jó que perdeu seus filhos. Mas quando eles chegaram lá em Jó, que viram Jó sentado sobre cinzas, que viram Jó negro de casca de ferida,
com o pus escorrendo pela pele, raspado. Quando viu aquele homem sendo foragido das crianças, foragido dos loucos, eles olharam para Jó e disseram assim: opa, peraí, tem alguma coisa errada. O nosso amigo Jó não era tão justo quanto nós pensávamos. A vida de Jó não era tão justa quanto nós pensávamos. E quando Jó começa a falar em sua angústia, eles pensam o seguinte: quando Jó está calado, cabisbaixo, e Jó, depois de 7 dias, levanta os olhos para falar alguma coisa, eles esperam uma confissão de pecado de Jó, do servo Jó. Eles estão esperando Jó confessar pecado. Quando Jó ele começa a falar, e nós vimos isso no capítulo 3, nós vemos que Jó diz que não sabe o que está acontecendo e que não sabe do porquê ele clama pela morte e a morte não vem. Porque uma das agonias de Jó era ser completamente dor. Jó era dor ambulante, e nós vimos isso aqui. Jó era um ser que doía, ele sentia o seu corpo constantemente. Uma das analogias é que você não consegue entender a situação de Jó, porque você está aí, está com a saúde perfeita, então você não sente, você não se sente, você passa a se sentir quando algo está errado com você. A sua cabeça está doendo, você começa a sentir a sua cabeça, de forma que quem não tem a cabeça doendo, não sente a sua própria cabeça, não sente dor. A dor, ela vem nos alertar acerca da nossa humanidade, que somos homens, que perecemos, que sentimos dor. Então Jó é uma dor ambulante, sabe? Aonde ele não consegue se deitar, porque a posição que ele fica é dolorosa. Todas, se ele ficar de pé dói, porque não tem forças. Se ele senta, dói. Se ele deita, dói. Deita de bruço, dói. Deita de lado, dói. A existência de Jó lembrava a Jó todo o tempo, a toda a hora, a todo segundo do que estava acontecendo com ele. Não existia trégua. Depois desse verso do capítulo 20, nós vemos que Jó vai dizer: meus amigos, olhem para mim e ponham a mão na boca. Se não for de respeito, mas de espanto pelo menos. Porque olhem minha condição. Olhem como eu estou. Então Jó estava numa situação muito difícil. E quando ele começa a falar, e não fala sobre os pecados que ele cometeu, e não fala e não declara uma confissão que os amigos tanto esperavam, isso irrita os amigos de Jó. Esses amigos de Jó, eles vêm com um evangelho carregado. Eles carregam um evangelho. E eles se sentem na obrigação de defender a honra de Deus. E eles vão defender a honra de Deus com argumentos e artifícios a qual Deus não autorizou. Jó 42. Vamos lembrar novamente. A partir do verso 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita:
A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tudo que eles estão falando aqui, o Senhor está ficando irado com eles. A ira do Senhor se acende contra aqueles homens, por eles estarem falando essas coisas que a gente viu. E a gente já viu várias coisas. Nós vimos que Elifaz, Bildade e Zofar são os 3 nomes dos amigos de Jó. Elifaz, ele começa a querer ensinar a Jó. Ele começa de uma breve saudação a Jó, pedindo licença a Jó, e termina acusando Jó de vários crimes. É uma moralidade que vai se esvaindo, e eles chegam à última consequência de acusarem Jó, acusando de coisas terríveis, coisas que Jó não tinha feito. Então o Elifaz, ele carrega um evangelho da causa do efeito. Ele começa a dizer: olha, você, Jó, está nessa condição porque você fez coisa errada. Você fez coisa errada. Então, se você fez coisa errada, você vai pagar pelo que você fez. E Jó vai dizer: não, eu não fiz. Semana passada a gente viu que Jó disse: olha, vocês querem uma confissão de mim que não vai ter. Vocês querem uma confissão de pecado minha que vocês não vão conseguir. Eu não vou falar e não vou ser contra a minha própria consciência, pois a minha consciência, ela não me condena. Não nesse aspecto. E Jó começa a dizer para eles: olha, se é assim como temos aprendido, se tudo é causa e efeito, então tem alguma coisa errada. Se tudo é causa e efeito, então eu preciso me apresentar perante Deus para apresentar Ele a minha causa e dizer: o que foi que eu fiz de proporcional a esse mal miserável que eu estou carregando em mim? O que foi que eu fiz? E a gente lê as palavras de Jó e a gente não entende o pensamento de Jó. Mas Jó está pensando justamente isso, porque Jó ele também pensava nessa questão da causa e efeito. Mas ele diz: ó, tem alguma coisa errada e eu estou vivendo isso em mim. Eu estou podendo viver, eu não estou analisando terceiros, eu estou analisando o meu próprio ser, e eu vejo que em mim mesmo não há nada proporcional a isso. Porque se eu roubei 1, como é que eu estou devolvendo 1 milhão? Não tem proporção. Não tem proporção. Se eu transgredi 1, porque eu estou recebendo a punição de 1 milhão? Não tem fundamento isso. E ele começa a falar, e eles usam palavras muito bonitas, palavras poéticas, prosaicas, né? Aí depois vem Bildade. Bildade ele usa, e ele vem tentando alertar a Jó acerca do evangelho, do esforço moral. E ele diz: olha, Jó, se você fosse bom, você não estaria passando por isso. Ele começa a apontar os efeitos de imoralidade que é concernente ao homem mau, e aplica a Jó e diz: olha, é porque você é mau. Não é só porque você fez coisas más, é porque você é mau, e Deus está lhe punindo por isso. E agora vem Zofar com a solução dele. E é interessante que nós lemos agora os versos que vai sustentar o ponto de partida de todos os amigos de Jó. Mas só esse Zofar ele menciona.
Ele diz assim, olha, os outros apelam para a experiência religiosa, os outros apelam para os antigos, os outros apelam para Jó ir conversar com as pessoas mais velhas, e ele vai dizer, não, os meus pensamentos me impõem resposta, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. No final. E ele vai trazer agora um evangelho subjetivo. O evangelho subjetivo nada mais é do que o evangelho do eu acho. E o que eu acho é o que é verdade. Nós temos que entender acerca do que Deus falou, acerca da ira se levantando contra os amigos de Jó, e acerca do que ele está falando aqui, para que nós possamos conhecer Deus a partir de Deus, e saber que toda vez que a gente faz isso, a ira de Deus se acende contra nós. O Zofar não está nem aí com provas. Ele diz o seguinte, olha, eu estou certo, você está errado. Não estou nem aí para experiências ou narrativas alheias. Eu estou dizendo que você está certo e eu estou certo e você está errado. Aí ele começa no capítulo 11. Então respondeu Zofar, o Namatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão tagarela? Ele já está nem aí mais para Jó, para o estado de Jó. Ele só quer dizer o seguinte, olha, Jó, você passou dos limites, Jó. Tudo que você está falando, Jó, são palavras lançadas ao vento. Você está tentando nos convencer do contrário, do que estamos acusando a você, mas você não passa de um tagarela, você fala demais. Você está errado. Então ele vai e apresenta uma solução a partir de si mesmo. E ele vai dizer que Jó estava querendo se desculpar do seu pecado com as palavras. Ele vai dizer, olha, Jó, tu tem tentado explicar o teu estado com as tuas palavras, mas isso tudo é simulação. Essas palavras são simulações. Ele não entende que o estado de Jó o tornava o menor dos manipuladores. Nesse estado que Jó estava, ele não estava nem aí mais se ele ia convencer os amigos dele, se ele não iria. Tanto é que você vê nas palavras das respostas que Jó dá. Na primeira resposta que Jó dá, ele faz, ele diz, olha, vai ver se eu estou lá na esquina, sumam daqui, saiam daqui, de perto de mim. Só que a sede desses homens era tanta na vida de Jó, e Jó era um anúncio da tragédia para aqueles homens, que eles diziam o seguinte, olha, não é possível que Jó seja justo e pereça, e nós que também buscamos a justiça, podemos um dia passar por isso que já está passando. Então, para que isso não fique sem resposta, para que a gente não possa considerar que Deus pode fazer isso com o homem justo, nós temos que fazer um complô para poder refutar a Jó, refutar ele
mesmo usando os artifícios mais cruéis. Vocês entendem? É como se você olhasse para um homem moribundo, um homem crente, moribundo, padecendo com câncer no hospital, e vocês questionam assim: gente, esse camarada aí não é crente não, porque senão não estava passando por isso não. Mas você fala isso por causa do medo que sobrevém sobre você, a partir do momento que você olhar assim e dizer: crente também tem câncer? Deus não livra os próprios filhos dele de um câncer? Deus não livra os seus filhos de sofrerem? Aí ele fica com medo, porque ele tem um ídolo no seu coração. O ídolo é o seu bem-estar social, ele quer estar bem. E ele diz o seguinte: olha, esse tipo de Deus eu não quero para mim, porque o Deus bom é aquele Deus que me traz paz em todos os momentos da minha vida. Eu quero paz com meu esposo, eu quero paz com a minha mulher, eu quero paz com meus filhos, eu quero paz no meu trabalho, eu quero paz na minha saúde, nunca quero passar por nenhuma necessidade. Só que isso é a exceção e não a regra. Se você está tendo paz em todos os sentidos da sua vida, em todos os aspectos da sua vida, isso é a exceção. Porque a gente serve a um Deus que disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Se eles me perseguiram, que sou o Senhor de vocês, vocês também fiquem cientes que vão ser perseguidos. Spurgeon dizia o seguinte: não é possível que o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso governador, o monarca, receba uma coroa de espinho e nós estamos procurando uma coroa de louro na cabeça, enquanto ele mesmo garantiu que não seria assim. Não é questão de ser sadomasoquista, não é isso. Eu gosto de sofrer, gosto de dor, não é isso. É questão de preparo. Nós temos que estar cientes das coisas que podem acontecer, estar preparados para ele, estar preparado para o desafio, estar preparado para as coisas que virão. Porque se nós ficarmos nessa historinha de negarmos, de ignorarmos a realidade, quando ela vier, ela nos abaterá de uma forma que é possível que nós não nos levantemos. Eu sempre comparo, é como se você começasse a subir um morro, pensando que tem um paraquedas. E você está disposto a, quando chegar lá no topo daquele morro, você está disposto a pular. E você pensa: eu tenho um paraquedas. Só que quando você chegar lá na frente, você coloca as mãos sobre o seu corpo e você percebe que não tem paraquedas. E você percebe que no meio do caminho, se você tivesse a ciência de que não existe paraquedas, você iria se programar mais, se fortalecer mais para poder descer aquela montanha com os próprios braços, com os pés fortalecidos, com as mãos fortalecidas, e nunca consideraria algo falso como um paraquedas que você não possui. Aí sabe o que vai acontecer? Você tem duas opções: você não vê paraquedas, aí você tem que pular de todo jeito. Você chegou lá para pular, ou para descer um morro. Ou você pula e morre, ou você simplesmente começa a descer com os próprios braços, fazendo uma descida braçal. O evangelho subjetivo é um evangelho
que ele vive do achismo, os seus achismos. Eu acho, eu entendo. Nunca se pregou tanto o evangelho do eu acho. Nunca. Nunca nós estamos tão influenciados pelos nossos achismos ou por achismos alheios a você mesmo, de terceiros. Um dia a filha chega para a mãe e diz: mãe, por que, mãe, a senhora corta a cabeça do peixe e o rabo do peixe para cozinhar o peixe? Ela diz: olha, minha filha, eu faço isso porque a sua avó me ensinou assim. Eu acho que é a maneira certa, porque de fato ela sabe das coisas, então eu acho que ela está certa, de fato. Aí ela vai na avó e diz: olha, avó, por que a senhora tora a cabeça do peixe e tora o rabo do peixe e cozinha só o tronco do peixe? E a avó diz: olha, eu aprendi com a sua bisavó assim. Então ela sabe das coisas, eu acho que ela está certa. De repente ela vai na bisa, que ainda era viva, com os seus 101 anos de idade. Ela pergunta à avó: ô bisa, por que, bisa, a senhora partia a cabeça do peixe e o rabo do peixe jogava fora e só cozinhava o tronco? E a bisa assim, falou assim: olha, não, é muito simples, é porque naquele tempo não existia uma panela grande. Porque se existisse a panela grande, certamente eu cozinharia o peixe todo. Mas isso é repassado pela avó, que é repassado pela mãe, e só é questionado pela filha. Era uma certeza subjetiva que não condizia com o que era verdadeiro. A verdade é que em plena juventude da bisavó, ela passava por necessidade, não tinha dinheiro para comprar uma panela grande, por isso não cozinhava o peixe inteiro. O evangelho subjetivo não nos torna conhecedores do que é real, mas conhecedores do que achamos do que é real. E por mais que essa ilustração ela não traga o real perigo, há de se convir que existe um perigo muito grande nessas coisas. Eu acho que é assim. Por que há um perigo muito grande? Porque você não é videogame. Você não é videogame, você vai morrer e já era. Ponto. Você vai morrer, você sabe que você vai morrer, a gente vai morrer, né? Você vai morrer, e Hebreus 9:27 diz que depois que você morre, você segue seu juízo. Você vai seguir ao juízo. E quando você vai seguir ao juízo, você vai prestar conta de Deus. E quando você chegar diante de Deus, não vai existir eu acho. Eu achei, e o seu achismo não vai justificar. O evangelho, onde o achismo ele é o ponto de partida, não justificará ninguém. Zofar não foi desculpado porque ele achava. Deus disse: olha, aí ele faz: me entristeci, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus amigos. Contra vocês tudinho. Não interessa se vocês achavam errado, não interessa se vocês aprenderam errado, não interessa. O que interessa é que vocês estavam vivendo errado e não fizeram nada para mudar isso. E ficaram destruindo um pobre, um ser que já estava moribundo. Vocês foram pior do que o diabo na vida dele. Vocês não tiveram compaixão do homem, pelo amor de Deus, um homem daquele estado, vocês ainda queriam consumi-lo pelas ideias falsas que vocês tinham acerca da vida. E muita gente vive dessa forma. Eles
carregam essa certeza subjetiva no seu coração, e eles não se sentem satisfeitos enquanto não consumir o outro. Como é consumir o outro? É fazer com que o outro pense e acredite no seu achismo. E ele não fica em paz enquanto não lhe absorver. Enquanto você não absorver a ideia que ele acha que é certa. E ele fica doido. Ele lhe persegue. Ele lhe condena. Ele vai atrás de você. Ele manda zap. Ele vai no Messenger. Ele fica atrás de você. Ele fica agoniado. Ele quer lhe convencer. Santo Agostinho, ele diz o seguinte, ele fala, olha, há uma coisa muito estranha. Os homens, eles são impactados pela sabedoria. E eles alcançam e eles observam a misericórdia, o mais alto grau de misericórdia, e não conseguem passar isso para frente. Ele diz, olha, os homens alcançaram o amor de Deus, mas eles não conseguem passar isso para frente. Ele diz assim, portanto, colocando esse amor como teu grande objetivo, como referência de tudo que dizes, narra o que narrares de tal maneira que aquele que te ouve falando creia, crendo, espere, esperando, ame. Outras palavras dizem o seguinte, olha, você não encontrou a verdade? Transmita a verdade. Agora faça isso de tal modo que esse homem ele compreenda o que é verdadeiro para você. E não faça isso com arrogância, mas faça isso em amor, para que ele espere, confie e ame, também igual a você, não tentando absolvê-lo, mas tentando transmitir, dizendo o seguinte, olha, eu sou um mendigo que achei comida, você também é mendigo, vai lá achar comida junto comigo. E não fica com raiva quando os outros disseram assim, você está mentindo. Sabe por quê? Porque você está farto. E quem está farto não fica nem aí com as acusações. Você diz o seguinte, olha, é só simplesmente me escutar. E você vai, peraí, eu tenho o amor. Ele diz o seguinte, olha, calma, eu tenho que fazer de alguma forma para que ele entenda. Ele entendendo, ele espere. Ele esperando, ele confie. E quando ele confiar, ele de fato ame. Faltava isso na vida dos amigos de Jó. Mas eles conseguiram consumir Jó. E eles iam até o profundo. Até o mais profundo. Você é um tagarela, Jó. Você é um tagarela. Zofar, ele agride Jó. Ele se mostra tão insensível quanto os outros. É através da desculpa da indignação santa. Não, isso aqui que eu estou não é raiva, é indignação santa, porque eu estou protegendo a honra de Deus. Porque Jó está falando coisas absurdas. Então eu tenho que defender a honra de Deus. E parece que esses são os piores que se colocam como defensores da honra de Deus. Como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, oprima todos em favor da minha honra. Descarte tudo e todos em favor da minha honra. Chega a agredir Jó e fala a respeito de coisas. Veja o verso 11. Ele diz, olha, porque ele conhece os homens vãos, e sem esforço vê iniquidade, mas o homem estúpido se tornará sábio quando
a cria de um asno montês nascer um homem. Ele está dizendo que, ó, Jó, você não sabe coisa nenhuma, Jó. Você é um estúpido. Você é um estúpido, Jó. Sabe quando é que você vai ser um sábio? Quando um jumento der luz a um ser humano. E como isso não aconteceu, você continua sendo tolo, você não sabe do que fala, Jó. Porque Deus, ele tem visto o quanto você é vazio, as suas palavras são coisas vazias. Você é um homem vão. E Deus, sem muito esforço, vê a tua iniquidade. Aí sabe o que ele fala no verso 6? Lá no finalzinho? Olha, vê a sensibilidade para dizer o contrário. No verso 6, na parte última aí. Sabes, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Sabe o que ele está dizendo com isso aí? Ele está dizendo o seguinte: olha, você tem sido punido pouco. Você tem sido, Deus devia te punir ainda mais. Como assim? Nós já vimos aqui o estado de Jó. Como assim você chega para um homem moribundo, completamente com os agravos do seu corpo todo? Como você chega para um homem que perdeu seus 10 filhos, perdeu a sua saúde, perdeu a compreensão da sua mulher, perdeu a compreensão dos seus familiares, perdeu os seus bens, perdeu tudo, e você diz: olha, tudo isso que está te acontecendo ainda é pouco. Porque se você está vivo aqui, é porque em parte Deus tem perdoado as tuas iniquidades. E isso tudo é dito de forma, eu acho, ele fala isso da forma mais veemente que existe, como se isso fosse a verdade. O evangelho subjetivo, ele faz com que a gente faça uma falsa análise da realidade e a gente aplique na vida dos outros, e não importa se eu vou ofender, não importa se eu vou magoar, não importa nada, o que importa é que eu esteja certo. Não importa que eu faça um julgamento acerca da misericórdia de Deus e da graça de Deus, que muitas vezes nos é oculta, nós não entendemos a forma graciosa de Deus agir e de se portar. Porque muitas vezes olhamos para a vida e não entendemos por que os maus prosperam e por que os justos eles sofrem. Só depois, quando vemos o final e testemunhamos o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual, a certeza do indivíduo que passou por tal situação de dizer o seguinte: olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, antes eu conhecia um Deus que eu ouvi falar, mas hoje, a partir de hoje, os meus olhos veem o Senhor em todas as coisas. O evangelho subjetivo, o evangelho do achismo, é um evangelho que traz uma visão simplista das coisas. Os justos são bem-aventurados, mas os ímpios sofrem. Os ímpios, eles sofrem. E é ponto. Ponto final. Não tem nenhuma alternativa. A vida tem que ser enxergada por vocês dessa forma, ok? Se não for dessa forma, se você não vê a vida dessa forma, você deve se render a esse meu modo de pensar. No capítulo 20, ele vai dar uma justificativa do porquê os justos sofrem. E vocês sabem, e nós já podemos ver, que toda essa justificativa de os justos sofrem era quase como uma indireta para Jó, dizendo o seguinte: olha, eu vou te dizer por que você está sofrendo. E eles começam a falar isso para Jó de forma bonita até.
E lá nós vimos coisas como o seguinte: olha, Jó, você oprimiu os pobres e desamparou os pobres, roubou as casas que não edificou, a sua cobiça não tinha limites, nada escapou da sua cobiça, porque ela era insaciável, e por isso que você passou como uma Eva, por isso que tudo que você tinha, toda a sua prosperidade cessou, por isso que todos esses males vêm sobre você, que você é mau. Você é mau, Jó. Da onde é que vinha esse tipo de pensamento? Vinha de um evangelho subjetivo, um evangelho que ele tinha criado na sua mente. Essa mensagem, ela é muito atual. Ela é muito atual. Essa mensagem, esse evangelho de Zofar, ela é muito atual. Porque a gente despreza muito a palavra de Deus. Por que você despreza a palavra de Deus? Porque eu acho. Eu não quero saber do que Deus fala. Eu quero saber do que eu acho acerca disso. Não, mas Deus está falando diferente. Não, mas isso traz muita dor. Isso dificulta muito as coisas. Eu acho que não é dessa forma. Certa vez eu falava com uma mulher e ela disse o seguinte: olha, eu compreendi tudo que você disse e você mostrou biblicamente, mas eu sei ler. Ela falou: eu sei ler e não acho que é dessa forma. Eu fiz: gente, você está me chamando de analfabeto? Mas eu entendi o seguinte: olha, eu acho diferente, você está achando de outra forma. Ela enxerga o mundo dos achismos, ela não vê uma verdade que seja objetiva, nua e crua, é isso e ponto e acabou. Se ela diz o seguinte: olha, cada um tem sua opinião e cada um começa a viver da forma que ela quer, desde que isso não interfira no meu achismo. Cheguei para uma pessoa que pensava dessa forma e ela disse: olha, eu acho que cada um deve ter sua opinião. Eu respeito a sua opinião e você respeita a minha. Esse evangelho está carregado desse tipo de pensamento. Você tem a sua opinião e eu tenho a minha. Eu respeito a sua opinião, eu respeito e até acho muito interessante a sua opinião, mas eu tenho a minha opinião. E isso é tão enganoso, porque se você parar para pensar, você vai observar que esse tipo de argumento falso, argumento dizendo o seguinte: olha, deixa eu fazer o que está errado, deixa eu fazer o que eu acho que é certo, porque isso me traz um certo conforto. Porque se você dizer o seguinte: você de fato respeita a minha opinião, respeito a sua opinião, então a minha opinião é que você está errado. E a pessoa diz: aí você não pode. Como é que não pode? Se você respeita a minha opinião, então respeite a minha opinião de dizer que você está errado e que você tem que se arrepender e correr para os pés de Cristo. Você precisa urgentemente se arrepender e correr para os pés de Cristo, porque o que você acha está totalmente errado e equivocado. E elas ficam furiosas porque elas não sabem mais como se defender. Existe uma verdade e ela é objetiva, e ela não pertence a mim e não pertence a você, ela pertence a Deus, e cabe a nós procurar em Deus a solução para acharmos o que é verdadeiro. Só isso, o resto não interessa. O resto não interessa. Não, mas eu acho muito difícil.
Outra pessoa me fala, acho isso muito difícil. Eu disse para ela, olha, eu também acho isso muito difícil, eu também queria que não fosse assim. Eu também, muitas coisas eu não queria que fosse assim. Os salmos, por exemplo, cantar os salmos num culto, eu queria que não fosse assim, porque o meu coração está cheio de desejos, e esses desejos é que o emocionalismo tome conta do meu ser, e eu escute uma canção que fale diretamente ao meu coração, e eu me sinta afagado. Eu queria muito, mas isso não diz respeito ao que eu quero, ao que eu acho, mas o que Deus quer. Porque no final das contas, o que vai prevalecer é a verdade. O que vai prevalecer no final das contas não é o que você acha. Não é o que os zofares acham. É o que é real. Existe um monte onde você vai ter que subir, e lá você vai ter que descer. A realidade é essa. Você sobe sem paraquedas, você tem que estar apto para poder fazer a descida. Ou você tem um paraquedas, ou você faz exercícios anaeróbicos ao ponto de ficar forte e descer na mão. Porque senão a realidade é que se você não se preparar, você vai descer em queda livre e vai morrer. Essa é a realidade. De outra forma é o seguinte, olha, se você errar, se você não atentar para a verdade, você vai perecer. E quando o dia mau chegar, você simplesmente vai ser abatido. Essa é a realidade. Não existe outra coisa. A realidade é essa. Eu queria que fosse diferente. Eu queria que o sol não esquentasse tanto, mas ele esquenta, essa que é a realidade. E o mundo de hoje, através da subjetividade, através do evangelho totalmente subjetivo, ele está nos condicionando a pensar que o sol não aquece, mas o sol aquece ao meio-dia, está um calor insuportável lá fora. Você fica dentro da caverna pensando que não, mas quando você sair, você vai ver que o sol queima, principalmente ao meio-dia. São coisas que estão nos enganando. Falam para nós mesmos coisas que nós gostamos de escutar. E Paulo já alertou e disse o seguinte, olha, nos últimos dias vamos procurar mestre que nos ensine, segundo os nossos próprios gostos, que façam, olha, carinho, que façam afagos no nosso ego. Isso é concernente aos últimos dias. Me obriga a responder segundo o meu entendimento. Como assim, Zofar? Isso não é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça diz que você pode responder segundo a sua mente, desde que 1 Coríntios 2, 14 a 16, vamos todos abrir. Coríntios capítulo 2, do verso 14 ao 16. Vamos ler todos. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois tem conhecido a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A partir do momento que nós começamos a ter a mente de Cristo, podemos consultar a nossa mente sem nenhum peso.
mas antes ela tem que estar totalmente submetida e transformada pela palavra de Deus, não pelo nosso achismo. Eu acho. Não é eu acho. Transforme a sua mente pela palavra de Cristo, absolva a palavra de Cristo ao ponto de você, quando falar, os ouvidos que te ouvem tenham prazer em te escutar, porque você fala com certeza. E você diz assim, é a verdade. Paulo, nessa ciência, ele disse o seguinte: olha, eu queria ser maldição, eu queria ser anátema, se isso não fosse, para isso não ser verdadeiro, mas o problema é que é verdade. E eu tenho amor por vocês, meus compatriotas, por isso que eu estou escrevendo para vocês. 1 de Pedro 4,11: se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. E Pedro aqui está instruindo os irmãos para que ensinem, e que todo ensinamento seja compatível com a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Não outra coisa. Nós temos que entender que a nossa mente ela deve ser moldada pela palavra de Deus. Romanos 8,29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Somos renovados em Deus, a nossa mente é renovada em Deus. Cristo Jesus transforma a nossa mente. Por isso que em Romanos 12,2 ele diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade boa e perfeita, a vontade perfeita e boa de Deus e agradável, ela muitas vezes ela não pode lhe ser agradável, mas ela é verdadeira. Ela cura, ela fere, mas também ela sara. Porque Deus é aquele que faz ferida, mas também sara. Deus ele trata conosco de uma forma totalmente outra. Como diz Berkhoff, ele diz assim: olha, Deus, o Deus que você imaginar, ele é tão grande, ele é tão imensurável, que ele é totalmente outro. Você só consegue perceber um ínfimo de Deus. Um coração que carrega esse evangelho da subjetividade, ele é um coração que não conhece a graça de Deus. Ele não conhece o favor que nós não merecemos. E ele trabalha conforme os seus achismos. Está carregado também de meritocracia diante de Deus, meritocracia espiritual. No verso 13 do capítulo 11, ele diz: olha, se tu preparares o teu coração e estender a tua mão para ele, aí ele vai fazer coisas boas ao teu respeito, Jó. Era quase como se estivesse dizendo assim: Jó, confessa que tu pecou, Jó, que tu mereces tudo isso que está acontecendo, e você vai ver que Deus, ele vai te pagar, ele vai te honrar, porque aqui se faz, aqui se paga. Você já ouviu isso? Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga, Jó. Não é. Não é assim. Veja a vida de Jó como a gente viu. Veja que homem. Veja o próprio Deus dando declarações acerca da integridade de Jó.
Ok. Olhe para você mesmo. E veja o que você não faz e o que já fazia. E veja o quão abençoado você está. A verdade é que o agir de Deus gracioso nos preserva dos maiores males e males inimagináveis. O Senhor tem nos guardado, mesmo a gente merecendo o pior possível. Então tem alguma coisa errada. Cristo nos trata com graça, e graça indizível, graça abundante, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado vem com 30, a graça vem com 60. Nós merecíamos era a morte, estamos vivos. Cristo recebe a nossa punição. E onde está o nosso mérito nisso? O que fizemos por isso? Cristo nos dá consolo, nos dá a vida eterna, e o que fizemos por isso? Não dá para se fazer nada a respeito, a não ser amar e adorar a Deus na beleza da sua santidade, em certeza de que Ele será o nosso consolo e nosso conforto. O apóstolo Paulo, compreendendo isso, em 1 Coríntios 1, 18 e 21, ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para todos nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquisidor desse século? O inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo, visto que como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O entendimento sem a consonância com a verdade, ele é palavra jogada ao vento. Essa que é a realidade. Ele é algo que não tem sustentação em si mesmo. Só a partir do momento que nós nos voltarmos para as Escrituras é que entenderemos que nós estamos firmes e alicerçados em Cristo, alicerçados em Sua Palavra. Podemos dizer ao mundo que existe sim alicerce forte e uma pedra fundamental onde estamos alicerçados, e podemos sim dizer, olha, eu fui um mendigo e se eu arranjar comida, vai lá, e também você vai arranjar. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perversos, quem o conhecerá? Nem você conhece o coração, rapaz. Será que nós não estamos vivendo como Zofar? Muitas áreas da nossa vida nós estamos dizendo assim, não, eu não entendo dessa forma. Segundo o meu entendimento, não é isso. Estamos errando perante Deus, e Deus tem se irado contra nós. Acendeu a ira de Deus contra nós. Será que temos vivido um evangelho do eu acho? Não, eu acho que não é por aí. Não é bem por aí. Será que estamos esperando ter alguma revelação mística, como o Elifaz, que disse que no meio da madrugada sentiu um arrepio, ele ficou todo arrepiado, e por isso que Jó estava errado, porque ele sentiu? Será que você quer também sentir Deus, como por um arrepio, como por um sonho, onde ele te diz, olha, você está errado nisso? Enquanto a palavra de Deus está bem fundamentada, o cano está ali alicerçado, a regra de fé está estabelecida, é só ler. É só ler. Como diz o pastor Edson, aqui, nessas páginas, você espremer sai sangue.
E você não sofreu nada disso. Você simplesmente está lendo. Não seja um Zofar, que acha que o seu entendimento é a medida para julgar todas as coisas. Não carrega o Evangelho onde você sabe que é errado. Porque em última instância você só obedece a si mesmo. Essa que é a verdade. Em última instância o que vale é o que eu acho, e não o que o pastor fala, não o que a Bíblia fala, não o que Deus fala, não o que Deus quer. Nada disso me interessa. Mas o que é a realidade é que o entendimento sem a mente de Cristo e um coração sem a vida no Evangelho são nulos. Como lemos em Tito e aprendemos em Tito 3:5, a mente de Cristo traz um coração regenerado pelo Espírito Santo. E Tito vai dizer, Paulo vai dizer a Tito: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Segundo a sua palavra, Ele não é feito de graça parcial, onde Deus só perdoa em parte os nossos pecados, onde se acha que Deus só perdoou os nossos pecados a partir do momento que nos entendemos como cristãos, e daqui para frente é eu com eu mesmo, eu que tenho que pagar, eu que tenho que fazer expiação por mim, eu que sou Senhor da minha vida. Não é assim. O Senhor nos compra com o seu precioso sangue, nos dando a oportunidade, e rica oportunidade, de estarmos livres em Cristo, sendo escravo de Cristo. É a maior liberdade que podemos alcançar. Porque se de outro modo achamos que estamos livres, estando presos a nós mesmos, quebraremos a cara. Porque o que nos espera não é o céu com o nosso Deus. O que nos espera é simplesmente uma vida eterna de tormentos. Não paramos para pensar nisso. Não seja como Zofar. Eu entendo a vida de uma perspectiva tão egocêntrica, achando que pode aconselhar outros a partir de si mesmo, achando que pode apontar o erro dos outros a partir do que você acha. Não ouse ir tão longe. Não seja o Zofar, não seja a Bildade, não seja Elifaz, não seja nenhum desses, porque senão a ira do Senhor se acende contra você e você vai ser abatido na sabedoria que você tanto diz ter. Se tem uma coisa que você deve prezar é para falar como Pedro fala, segundo os oráculos de Deus, e não os seus oráculos. Fale segundo a palavra de Deus, e não segundo a palavra dos seus achismos, e não segundo a palavra do seu subjetivismo, do seu ser. Eu entendo, eu acho, isso vai te levar à mais profunda perdição. Você vai dizer, você vai se encontrar lá naquele dia e vai dizer o seguinte: eu achei tudo errado, eu achei que eu não ia estar aqui na tua frente, eu achei que isso tudo não passava de uma brincadeira, eu achei que isso tudo não ia acontecer, eu achei que ia passar desapercebido aquele meu erro, eu achei que eu poderia tomar conta de mim mesmo, mas eu errei. E agora, Senhor, o que eu faço? Afastai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, eu achei errado, Senhor, me ensinaram errado, e daí? Tinha como você saber o que era certo. Só precisava você confiar em mim. Confie em mim. Cristo nos chama a confiar nele.
O livro de Jó nos ensina a enxergar Deus a partir de Deus e não de nós mesmos. Vamos ficar de pé.